Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já sabia que meu filho andava de namoro com alguém. Aliás, o Douglas sempre foi um rapaz assim, meio inquieto, namorador. Naqueles últimos tempos, por exemplo, eu o via conversando ali pelo celular com uma moça chamada Silmara. Ele se trancava lá no quarto e ficava de conversa com ela durante um tempão. Dali a pouco, se arrumava e falava que estava saindo, certamente para encontrar a menina. E depois de um tempo, ele começou até a trazer essa moça ali em casa. E olha, uma menina bonita. Só que quase nem conversavam comigo. Passavam por mim sem me olhar e se trancavam lá no quarto dele. Às vezes, eu despertava no meio da noite com as vozes e os risinhos deles ali no quarto. E também acontecia de ela só ir embora de manhã. Olha, não vou mentir. Eu comecei a ficar preocupada. Um dia, inclusive, chamei a atenção dele. Escuta, filho, os pais dessa moça, por acaso, sabem que você anda trazendo ela aqui para dormir com você? Ele só me olhou assim com aquela cara que já dizia tudo. Eu insisti. Vocês estão se cuidando? Hein, Douglas? Vocês são muito novos. Daqui a pouco essa menina aparecer grávida aqui em casa, aí eu quero só ver. Ele nem comentou o assunto, não respondeu nada. Aliás, ele nunca me escutou. Sempre levava na base da brincadeira, sabe? Todos os conselhos que eu dava entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Eu era separada. Meu ex-marido nunca foi um pai presente na vida do meu filho. E mesmo antes de completar 18 anos, ele já era acostumado a fazer tudo que dava na veneta. Saía, não falava para onde ia, nem que horas que ia voltar. Vez ou outra trazia alguma menina para ficar com ele ali no quarto. Aquela Silmara, por exemplo, não foi a primeira. Mas depois que os dois começaram a namorar, eu só o via com ela. Até que depois de uns meses, comecei a notar que ele andava meio nervoso, preocupado com alguma coisa, mas não perguntei nada. Esperei que ele viesse me contar. E no fim, olha, parece até que eu estava adivinhando. Eu não soube nem o que falar quando ele deu a notícia. Mãe, tem uma coisa para contar para a senhora. A Silmara engravidou. Eu fiquei olhando para a cara dele, tentando digerir o que tinha escutado e sem saber o que falar. Até porque o que eu tinha para falar, eu já tinha falado há muito tempo. Só me restou dizer aquilo. Meu filho, eu te avisei tanto, pedi tanto que você se cuidasse. E agora, como vai ser? Ele só deu de ombros e fez aquela cara assim, como que respondendo, não sei, mãe. E aposto que não sabia mesmo. Olha, dois irresponsáveis. O Douglas, apesar de já ter 20 anos, era muito imaturo. Não devia nem compreender o tamanho da responsabilidade que era ter um filho. E a Silmara, então? Sabe, devia ter outra cabecinha de vento. Os dois não tinham se cuidado e aconteceu aquilo que eu previ. Aliás, qualquer pessoa de bom senso iria prever justamente aquilo. Na condição de mãe, falei um monte para ele, até porque ele merecia ouvir. Exigi que ele assumisse a responsabilidade, mesmo que para isso eu tivesse de ajudá-lo. Também conversei com a menina, dei um monte de conselhos. Resumindo, depois de um tempo, os dois entraram num acordo e ele resolveu trazê-la para morar ali em casa com a gente. Ela morava com a mãe e a avó e mais duas irmãs. E a mãe dela, inclusive, veio conversar comigo, ver como ficaria a situação da filha. E ficou, enfim, decidido que os dois passariam a morar em casa. Ou seja, apesar de irresponsável, pelo menos meu filho não agiu de maneira, sabe, não tirou o corpo fora, digamos assim. E sabe, no começo tudo correu muito bem. Aliás, como praticamente todos os começos, né?
Problema foi depois de algum tempo. Os dois pareciam se gostar. Viviam trancados no quarto, se tratavam com carinho, e isso dava para perceber. Eu ajudei em tudo o que foi preciso. Até porque depois do susto, confesso que até me senti feliz pelo fato de saber que seria avó dali a algum tempo. Imagine, meu primeiro neto. Até que aconteceu a primeira discussão entre eles. Um sábado, lembro que ele saiu para fazer não sei o que na rua e voltou tarde da noite. A Silmara ficou ali de bico o tempo todo, resmungando, reclamando. Ai, dona Marta, onde será que ele está? Olha, se ele estiver aprontando alguma, ele me paga. Eu fiquei só escutando. 1 mês e pouquinho que ela estava morando ali com a gente, e já aquele primeiro contratempo, aquele primeiro dissabor. Aquela foi realmente a primeira vez que o Douglas saiu e não deu satisfação. Eu já tinha ido para o meu quarto quando escutei o barulho dele chegando. E depois, naturalmente, a discussão que acabou acontecendo entre os dois, ali no quarto. Não tinha como não ouvir. Era o confrontando, querendo saber onde que ele estava até aquela hora. Olha, eu não aprovei aquilo que meu filho fez, mas não aprovei mesmo. Se fosse eu, no lugar da Silmara, iria reagir exatamente do mesmo jeito. Aliás, na época em que eu era casada, logo que engravidei, meu marido fazia o mesmo comigo, saía pra farra e me deixava sozinha em casa. E eu ficava sozinha mesmo. Não tinha ninguém ali comigo. De certo modo, eu entendi muito bem o que ela sentiu. Eu, inclusive, depois fui falar com ele. Dizer que ele não podia fazer aquilo com ela. Que agora ele tinha responsabilidade. Tinha que mudar a atitude. Mas ele repetiu o mesmo discurso que já tinha usado com a Silmara. Não fiz nada de errado, mãe. Só saí um pouco para beber com os amigos. Será que nem isso eu posso fazer agora? Tô preso? O pior é que aquela foi a primeira vez que ele fez isso, mas não a última. Ele passou a fazer isso direto. Olha, eu ficava com uma pena da Silmara, porque sabia que ela gostava dele. Ela sofria com aquele comportamento dele. O pior é que chegou num ponto que, olha, não tinha mais o que fazer. Entreguei nas mãos de Deus, porque já tinha esgotado o meu estoque de conselhos. Aliás, de que adiantava dar conselho? Ele nunca me ouviu. Olha, eu me sentia tão mal. Chegava a me dar um aperto no peito quando escutava os dois brigando. Eu digo isso porque parecia até que eu estava me vendo discutindo com meu ex-marido. Parecia que os dois estavam repetindo a nossa história, porque era tudo igual. E o que me deixava mais triste era o fato de saber como isso podia terminar. Se acontecesse com eles o mesmo que tinha acontecido comigo e o Antônio, o relacionamento deles, com toda certeza, não ia durar. Para ver se os dois paravam de brigar, eu até falei pro Douglas: filho, por que você não leva a Silmara com você quando sai por aí? Ou você acha que é só você que tem o direito de sair e se divertir? Como que eu vou levar a Silmara comigo com aquele barrigão, mãe? Não dá. De mais a mais. Ela não pode beber, não pode ficar perto de gente que fuma, não tem como. Ela tem que entender que tá grávida, né? E ó, mãe, não fica colocando ideia na cabeça dela, viu? Melhor ela ficar aqui em casa mesmo. Repito, eu tinha muita pena dessa menina. Ela fazia uma carinha tão triste quando ele saía. Sim, porque depois de um tempo, era o discurso que ele mais gostava de usar. Que não tinha como sair com ela com aquele barrigão. Até que um dia, ele tomou banho, se arrumou e já foi se preparando para sair. Dali a pouco, já escutei a Silmara falando: para onde você vai, Douglas?
Ele olhou assim. Nessas alturas, eu já estava próxima dos dois, até para que eles não começassem a discutir de novo. Se bem que não adiantava, né? Ele não falou nada. Ela repetiu: tem certeza que você vai sair? Pois quer saber de uma coisa? Saia. Saia. Aproveite. Porque depois que essa criança nascer, vai ser a minha vez. Você está me ouvindo? Eu quero ver se você vai gostar de ficar aqui, trocando fralda do nosso filho, para eu poder encontrar as minhas amigas na rua. Não pense que vai ser assim pro resto da vida. Que eu vou ficar trancada aqui nessa casa enquanto você sai para aprontar por aí. Ele continuou em silêncio. Nem respondeu, mas eu senti que ele meio que se assustou. Deu para ver pela cara dele que não gostou de ouvir aquilo. Eu, da minha parte, confesso que não fiquei preocupada com a fala dela, porque eu tinha certeza que depois que o meu neto nascesse, ela como mãe não iria querer sair de perto do bebê por nada desse mundo. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Para mim era certo que ele estava falando aquilo tudo da boca para fora. Devia ser uma tentativa de fazer meu filho se emendar, mudar de atitude, e bem aqui no fundo. Eu também tinha esperança de que, com a chegada dessa criança, o Douglas tomasse jeito mesmo, mudasse. Resumindo, o tempo foi passando, eles continuaram no mesmo clima de briga, até que ela deu à luz um lindo menino. Aliás, era a cara do Douglas quando era bebê. Não dava para dizer que não era filho dele, viu? Porque a cópia xerox. Sabe, eu olhava pro meu neto e parecia até que eu estava vendo meu filho quando era recém-nascido. Imagine a minha felicidade. Aliás, o Douglas também estava numa euforia. A família da minha nora também estava assim, tudo assim, eufórico. Olha, eu tinha certeza de que a chegada desse menino seria um divisor de águas. O casamento deles ia engrenar. Eu guardava um dinheirinho no banco, já tinha gasto quase toda a poupança comprando coisinhas pro meu neto, bercinho, roupinha, coisa de bebê. E no que dependesse de mim, eu ia mimar tanto esse menino. Só que logo vi que nem mesmo o nascimento do meu neto ia fazer meu filho mudar. Olha, não durou uma semana o sossego dele. Logo, ele começou a sair de novo. Tudo bem que andava voltando mais cedo, só que mesmo assim continuou saindo. Um dia, a Silmara escutou eu dando uma dura nele, pedindo que ele ficasse mais em casa, que ajudasse a mulher a cuidar do filho. E ela mesma falou aquilo: deixa ele ir, dona Marta. Deixa ele ir. Quando eu começar a sair também, quero só ver ele reclamar. Repito, na minha cabeça ela falava aquelas coisas, só que da boca para fora. Colocar em prática mesmo, duvido que ela ia colocar. Sabe, eu não acreditava. Imagina, deixar um bebezinho lindo daqueles aos cuidados de outra pessoa, mesmo que fosse avó, para sair, bater perna na rua. Até porque, na minha opinião, isso nem combinava com ela. Ela jamais seria capaz. Um sábado, aconteceu que assim que o Douglas saiu, eu percebi ela se arrumando também. Arrumou o bebê e falou que ia dormir aquela noite lá na casa da mãe. Falou, inclusive, que já tinha avisado o Douglas. Eu não disse nada. Fiquei na minha. Mas, para falar a verdade, não gostei de vê-la saindo naquela hora da tarde, sabe, com o menino, naquela brisa gelada. Somente no domingo à tardinha ela voltou. O Douglas, inclusive, tinha passado lá na casa
da mãe dela para buscar os dois. Só que isso começou a ser frequente. Volta e meia, ela inventava de pousar na casa da mãe. Eu não podia falar nada, né? Afinal de contas, era a família dela. E de mais a mais, o desajuizado do meu filho tinha saído também. Ia deixado sozinho em casa ali com o bebê, quer dizer, sozinha não, né? Porque eu estava ali também. Até que numa dessas vezes, o Douglas chegou em casa revoltado, falando sozinho. Passava da meia-noite e dali do meu quarto escutei a voz dele. Eu mato aquela infeliz. Mas eu mato essa mulher. Eu, assustada, fui ver o que estava acontecendo. Ele então me contou que tinha dado de cara com a Silmara na lanchonete, bebendo com umas amigas dela. Tinha deixado meu neto com a outra avó e saído para curtir a vida com as amigas. Juro, eu não imaginava que ela fosse capaz de fazer isso. Até porque o menino era tão novinho, bebezinho, mamava de tempos em tempos. Ela sabia que não podia beber. Segundo o Douglas, ele quase pegou ela pelo cabelo e a trouxe de volta para casa. Mas ela fez birra para dormir lá na casa da mãe outra vez. Mesmo assim, a discussão tinha sido feia. Olha, eu nunca tinha visto meu filho tão irritado. Claro que eu não concordava com aquilo que a Simone tinha feito. Mas ela tinha avisado que ia fazer, né? Caso ele continuasse agindo da mesma forma. No dia seguinte, a briga continuou. Quando ela chegou em casa, os dois começaram a bater boca. E se a criança não tivesse começado a chorar, sabe Deus como seria o desfecho. Ela, inclusive, chegou a falar: só porque sou mulher sou obrigada a ficar sozinha em casa? Mas só porque você quer. Esse filho também é seu, sabia? Você também tem responsabilidade. Olha, errada ela não estava. Mas não era por aí. Ela não podia querer apagar a fogueira, sabe, botando gasolina. Isso só ia piorar a situação. Teve um dia que ela me pediu para ficar olhando meu neto um pouco. Falou que ia não sei onde, fazer não sei o quê, mas já voltava. Como que eu ia dizer não? Só que ela foi e esqueceu de voltar. Inclusive, o menino começou a chorar querendo mamar e eu fiquei sem saber o que fazer, porque ele só mamava no peito. Olha, nesse dia, eu fiquei até zangada com ela. E adivinha? Quando meu filho chegou em casa e viu que ela não estava, ele ficou furioso. Do mesmo jeito que entrou, saiu pela porta de novo, com certeza, para ir atrás da Silmara. Até que depois de um tempo, voltou segurando a mulher pelo braço. Nesse dia, confesso que fiquei com muito medo de que alguma coisa ruim acontecesse. Porque os dois estavam muito nervosos. Sabe quando a pessoa fica fora de si? Inclusive, nem dormiram no mesmo quarto. Ela pegou um colchão que tinha sobrando em casa e se ajeitou ali mesmo na sala, com o bebê. Eu até tentei conversar com ela depois. Mas até comigo, ela parecia estar revoltada. Nesse dia, rezei tanto a Deus para que apaziguasse a situação, porque, repito, algo pior podia acontecer. No dia seguinte, ela esperou eu e o Douglas sairmos para o trabalho e adivinha, arrumou as coisas dela e do meu neto e simplesmente foram embora lá para a casa da mãe. Juro que não era o que eu queria. Pelo contrário, tudo que eu mais desejava era que os dois se acertassem, que vivessem em paz, que criassem o meu neto em harmonia. Não queria que eles repetissem a mesma história que eu já tinha vivido.
Só que, infelizmente, tem coisas que estão fora do nosso controle. De modo que lavei as mãos. Só que ele não se conformou. Foi lá na casa da sogra e fez de tudo para trazer a Silmara e o filho de volta. Só que ela não quis. Segundo ele me contou, ela falou que não voltaria ali para casa nem amarrada. Nem mesmo ele ameaçando entrar na justiça para conseguir a guarda do menino, a fez mudar de ideia. Aliás, nesse dia eu estava junto. E como me doeu quando ela falou aquilo. Para aquele inferno eu não volto nunca mais. Aliás, você não queria tanto viver na farra? Vidinha de solteiro? Por que você quer tanto que eu volte agora? Não volto. Não volto! E não adianta ficar vindo aqui tentando me convencer. Acabou, Douglas. Bota isso na tua cabeça. E sabe de quem é a culpa? Não precisa nem falar, né? É tua! Vou repetir aquela frase que já falei aqui nessa carta. Errada, ela não estava. Juro, nunca pensei testemunhar a cena que eu passei a ver depois que a Silmara abandonou o meu filho. Porque ela falou aquilo e foi embora mesmo. Sabe, ela ficou, né? Onde ela já estava. Não teve volta. Ele mudou completamente. Isso é que é curioso. Parou de sair, saía do serviço e vinha direto para casa, inclusive final de semana. Olha, parecia outra pessoa. Essa mudança, claro que foi boa. Porque eu já tinha dado tanto conselho para ele parar de gastar dinheiro em farra, com coisas que não tem a ver. Só que comecei a ficar preocupada. Principalmente com aquela expressão de desânimo, de tristeza, que tomou conta dele. Ele parecia estar tão desacursoado, assim, sabe? Fiquei com medo até de uma depressão, porque ele ficou numa tristeza. Um dia, escutei ele até chorando no telefone. E como escutei também ele falando o nome da Silmara, concluí que ele estava conversando com ela. Olha, me cortou o coração quando vi. Sabe, quando eu escutei as palavras dele, praticamente implorando que ela voltasse, dizendo que amava, que não estava mais conseguindo ficar longe dos dois, dela e do filho, até eu comecei a chorar. Meu Deus, será que era preciso acontecer tudo isso para esse menino aprender a valorizar a mulher que tinha em casa? Tenho pena do meu filho, mas ele abusou. Só espero que Deus se compadeça dele. Que clareie os pensamentos da minha nora também. Que os dois acabem se entendendo, conversem. Entrem num acordo, se reconciliem. Pro bem de todo mundo. Principalmente dessa criança. Esse menininho inocente que, coitadinho, não tem culpa de absolutamente nada.